Bom dia a todos. Eu queria, antes de mais, agradecer o convite para participar nesta jornada memorável em que assinalamos o centenário da Seara Nova. E como se não fosse pouco a honra que me foi dada, permitindo que me associasse a estes trabalhos, fico também a dever à organização deste colóquio, muito particular ao Luís Andrade, o ter-me incumbido, porque se tratou mesmo disso, de invocar nesta ocasião a figura de Luís da Câmara Reis, e este agradecimento que lhe faço é sinceríssimo e eu gostava de o deixar registado com reconhecimento. Por razão de uma injustiça histórica, a figura e a obra de Luís da Câmara Reis têm andado secundarizadas na historiografia do movimento da Seara Nova. Eu bem sei, eu bem conheço a grandeza, o gigantismo, para utilizar uma expressão do António Reis, de alguns dos seus companheiros da Seara e do justificado interesse que as suas personalidades e pensamentos ativos têm suscitado ao espírito dos seus leitores. E não tenho dúvidas quanto à força inspiradora, à continuada força inspiradora que exerceram ao longo de décadas e que, notavelmente, continuam a exercer por motivo de uma extraordinária e sempre renovada atualidade de muitos dos seus escritos e, por outro fator, pelo intemporal exemplo cívico dos seus protagonistas. A respeito da influência da Seara Nova, lembro o testemunho de Rodrigues Lapa, o qual expressou em carta à Câmara Reis o sentimento do quanto devia à Seara na formação da sua cultura política. E aquele outro, de António Carlos Soares, que em 1936 invocou em carta também à Câmara Reis a dívida de gratidão à Seara e aos seareiros, pelo facto de o terem despertado e orientado o seu interesse para os negócios do espírito. Assentemos, pois, que à medida em que a grandeza intelectual daqueles camaradas de Luís da Câmara Reis os projetou para um amplo e justo reconhecimento, num plano menos visível, em alguns casos mesmo obscurecido, ficou um conjunto de outras figuras, as quais, no entanto, se congregaram ao longo de anos na devoção à Seara, e por entre continuidades e descontinuidades, é certo, interpretando e, em não poucos casos, reinterpretando o seu propósito fundacional, prestaram um notável serviço à cultura portuguesa. Parece-me, pois, muito feliz a ideia que esteve na origem deste colóquio, se bem entendi, a de que a comemoração do centenário da Seara Nova constituísse também um momento de invocação de algumas dessas outras figuras, aquelas as menos visíveis, as mais obscurecidas, reconhecendo-as por direito próprio na memória histórica da Seara. Luís da Câmara Reis constitui precisamente um exemplo dessas personalidades, com o qual, ao longo de 40 anos, que foram aqueles em que teve responsabilidades no projeto, entre 21 e 61, ano da sua morte, a sua história pessoal se confundiu com a da Seara Nova. Porém, não lhe foi ainda dedicado um estudo biográfico, um ensaio de biografia intelectual e política, uma recolha de escritos, desde logo os que deixou dispersos pela imprensa, sobre matérias as mais diversas, nem a disponibilização de núcleos fundamentais da sua vasta e dispersa correspondência. Lamentavelmente, eu próprio sofri com a impossibilidade de ter acesso à correspondência que existe na Biblioteca Pública Municipal do Porto. E essa ausência de estudo e reflexão sobre Câmara Reis compromete não apenas a compreensão de aspectos centrais da sua vida ativa, a partir do seu meio, das suas orientações político-ideológicas e cívicas, que, sem prejuízo de uma coerência essencial, não se cristalizaram, como é compreensível que tenha sucedido, e do mesmo modo as relacionadas com a sua devoção à Seara, com a vida do movimento e da revista, as suas realizações editoriais e intervenções políticas e cívicas, vicissitudes e crises, as polémicas e também as rupturas. Há 10 anos, o António Reis homenageou Luís da Câmara Reis nas páginas da Seara Nova, considerando, e hoje referiu-se de novo a este tema, o esteio da revista ao longo de 40 anos e lembrou a traços largos a sua biografia,
sugestivo ponto de partida para desenvolvimentos cuja oportunidade assinalou. Embora Luís da Câmara Reis tenha referido o propósito de publicação de um volume de memórias, intenção da qual deu até notícia, logo em 1939, a naturalmente bem informada grande enciclopédia portuguesa e brasileira, a verdade é que tal não se concretizou, tendo restado apenas escritos de cunho autobiográfico, que podiam bem ter constituído páginas dessa obra, que não chegou ao prelo, mas cujo esboço incompleto de introdução ou nota prefacial Câmara Reis partilhou com os leitores da Seara. Que a intenção de as memórias serem publicadas era conhecida pelo menos de quem acompanhava mais de perto Luís da Câmara de Reis na redação da Seara, parece não oferecer dúvidas. Só assim se entendendo a notícia publicada na revista logo após a sua morte, segundo a qual as memórias iam ser editadas no ano seguinte, o que adensa ao mistério sobre as razões que podem ter obstado a essa edição. E também à edição de um outro estudo sobre João Chagas, destinado a ser incluído, dizia-se, nas questões morais e sociais da literatura, que admitimos tivesse por base os textos dispersos de Câmara Reis, que sempre se interessou pela multifacetada figura de Chagas, encantando justamente o jornalista, o escritor, o panfletário. De origem açoriana, de Angra do Heroísmo, nascido em Lisboa em 20 de abril de 1885, Câmara Reis não nos deixou registro memorialístico particularmente desenvolvido da sua infância e adolescência, o mesmo não se podendo dizer da sua sofrida passagem por Coimbra. Dos seus tempos de adolescente, o facto registado mais notável é certamente o da relação próxima com o seu tio materno, o jornalista e escritor humorista Câmara Lima, que foi quem lhe proporcionou pela primeira vez o contacto com a redação de um jornal, o Diário Popular de Mariano de Carvalho, onde colaborava, e pelas portas dos teatros de Lisboa, que lhe foi abrindo e aguçaram o gosto de Câmara Reis pela arte de representar e pela música. Foi, porventura, naquela redação do jornal de Mariano de Carvalho, onde se decidiu a vocação de Câmara Reis pelo jornalismo e, quem sabe, a ideia que não concretizou de se dedicar em exclusivo à escrita na imprensa. Tendo ensaiado a dramaturgia, Luís Câmara Reis foi, sobretudo, um divulgador e crítico de teatro, revelando conhecimento da sua história. Um texto que haveria de dedicar a Almeida Garrett no arquivo dos trabalhos da Liga Nacional de Instrução são ilustrativos do seu saber erudito. O mesmo se passou em relação à música, para o que contribuiu decisivamente o seu casamento com a cantora e musicóloga Ema Romero Santos Fonseca, com quem traçou e concretizou um ambicioso programa de cultura musical, em que ambos foram pedagogos com vastas realizações e obra publicada. Dos seus 5 anos de penitência, assim se lhes referia como aluno de Direito de Coimbra, a lembrança de Luís da Câmara Reis foi a das horas monótonas, das aulas sonolentas, das preleções morosas, enquanto cá fora escrevia, no céu sereno os pássaros voavam. Tudo tinha para ele o encanto fastiento e triste de uma vida conventual dentro da capa e batina. Nem a incompatibilidade com o professorado, nem o peso dessa vida tão triste, tão monótona, tão estúpida, tão fúnebre, são palavras de Luís da Câmara Reis, Deus-me livre de dizer isto da Universidade de Coimbra, como o que sentia ter vivido em Coimbra, o impossibilitaram de concluir o curso com alta classificação, nem de praticar a escrita, desde logo colaborando em Arte e Vida, cuja direção andou a cargo de Manuel de Sousa Pinto, João de Barros e mais tarde também de Manuel Rodrigues Monteiro, e que é uma notável revista académica de Coimbra. Por sinal, e em colaboração de Câmara Reis nesse periódico, na Arte e Vida, atrevo-me a sugerir que se descobre a sua precoce vocação pedagógica. Refirma um conjunto de textos intitulados Cartas a um Irmão Mais Novo. A correspondência é assinada por António, Câmara Reis, e dirigida a Alberto, um imaginário irmão mais novo, ele que só tinha uma irmã mais velha. Dessas cartas, na verdade autobiográficas, ressalta o espírito crítico de Câmara Reis em relação à rotineira, enclausurada e asfixiante vida de liceu. E recordando a sua experiência pessoal, Luís Câmara Reis reconhecia como fastidiosas e intermináveis as 5 horas de aulas e imoral o sistema de terror pela nota. Para Câmara Reis, os legisladores, pedagogos e amigos das crianças trituravam-nas num ambiente brutal de clausura e de opressão e de falta de liberdade. E sugeriu então
uma alteração dos planos de estudo, preocupando também o tema da saúde física e moral dos alunos, recomendando um estilo de vida que associasse o estudo com a natureza. Alguns anos passados, verifiquei-o agora, o anuário do Liceu Pedro Nunes registava a realização de um passeio de alunos a Monsanto acompanhados pelo professor Câmara Reis, o qual sintetizou essa jornada de estudo nos seguintes termos: conversámos quase exclusivamente em francês. A conversa versou, sobretudo, como era natural, sobre aspectos da paisagem, coisas vistas, relacionando tudo, quanto possível, com trechos e assuntos estudados nas aulas. Com indisfarçado orgulho, Câmara Reis havia de referir-se ao facto de Jaime Cortesão ter feito referência a essas suas cartas a respeito daquelas que publicou sob o título Cartas à Mocidade. Enquanto aluno da Universidade de Coimbra, Luís Câmara Reis integrou a excursão de estudantes portugueses a Paris, realizada em 1906, a qual relatou nas páginas da Ilustração Portuguesa e inspirou uma das suas primeiras publicações, precisamente chamada Paris, com um ponto de exclamação. O seu nome ficou sobretudo ligado à visita e homenagens a Anatole France, ele, que já em diversas ocasiões expressara a sua admiração pelo escritor, o qual, aliás, homenageou por ocasião do centenário nas páginas da Seara, traduzindo, na verdade, admiração, em geral, pela literatura francesa, a qual se haveria de tornar determinante no seu percurso e no seu ensino. Luís da Câmara Reis, convirá lembrá-lo, matricular assim Direito em 1902-1903, um curso ao qual pertenceram também António Ferrão, o Aristides Sousa Mendes e António Granjo. As funções como professor efetivo do Liceu de Setúbal, o primeiro em que ensinou, compaginou as Câmara Reis com a escrita na imprensa, dando colaboração, entre outros, ao influente jornal O País, do Rio de Janeiro. Alguns dos textos que ali publicou viria a reuni-los num livro, sob o título Cartas de Portugal para o Brasil, 1906-1907. Porque o seu juízo político evoluíra, quanto aos fatores de crise do regime monárquico e à oportunidade de opção pela República, sem que tivesse deixado de publicar o conjunto dos seus textos, inseriu nesse livro uma nota reveladora de autenticidade e de caráter, esclarecendo que a leitura de certos artigos se devia fazer acompanhada com a de um outro. De contrário, esclareceu Câmara Reis, pareceria incoerência, o que é apenas o resultado de uma modificação muito sincera de ideias, determinada por sucessivas desilusões da vida política do nosso país. Se em agosto de 1906 Luís da Câmara Reis se interrogava sobre como era possível alcançar a liberdade e se tal seria realizado na monarquia ou na República e quando, se em dezembro do mesmo ano ponderava só haver uma luz de esperança na República se a monarquia liberal se tornasse imprestável ou de todo imprestável, e era de opinião constituir uma imprudência aos republicanos quererem lançar mão imediatamente dessa luz em maio de 1907, Câmara Reis acusava o governo de João Franco de amordaçar a liberdade, com a pesada lei de imprensa, de dissolver o Parlamento, de renegar o seu programa, de abjurar as suas afirmações. Ao lado do governo dizia só estava o rei, que o apoiava com força feita de respeito supersticioso e ilusório aparato, que lembrava as tapeçarias pesadas e solenes, por detrás das quais não se sabe o que existe, sucedendo que muitas vezes se vai levantar a tapeçaria e não se descobre mais do que entulho bolorento a cair aos pedaços. A colaboração com o periódico do Rio de Janeiro continuaria depois ao longo de anos. E foi nas páginas desse jornal carioca que Câmara Reis defendeu a fundação de uma casa editora luso-brasileira e a publicação de uma revista que imaginou poder ser dirigida por parte do Brasil por Olavo Bilac e Coelho Neto e por parte de Portugal por Guerra Junqueiro e Ramalho Ortigão. De certo modo, a Atlântida de João de Barros e João do Rio, no qual, aliás, Câmara Reis veio a colaborar precisamente com um texto sobre Ramalho Ortigão, talvez possa ter correspondido, em certa medida, a esse projeto ambicionado. Tendo centrado várias das suas crónicas nas viagens, desde muito cedo, Câmara Reis descobre Manuel Teixeira Gomes, que visita em Portimão, selando logo uma relação pessoal
que se revelaria de rara importância na vida e destino da Seara Nova e na memória histórica do escritor e político. Desiludido da monarquia, incompatibilizado com os acutilamentos, são expressões dele, sofridos pelo povo e com a suspensão da imprensa republicana, o que muito o impressionava, Luís da Câmara Reis assume a ruptura. A sua evolução ideológica conduziu naturalmente ao campo republicano, no qual fez assumidamente parte desde 1907, tendo, aliás, dedicado um dos seus contos de março de 1909 à memória dos regicidas Poíça e Costa. Não se estranha assim que logo após o 5 de outubro de 1910 tenha sido chamado num primeiro momento à redação e mais tarde à direção do jornal A República Portuguesa, que se colocou na extrema esquerda do novo regime. O periódico apresentou-se como saído da Revolução. O povo varrera à praça pública. E lê-se nesse periódico. Havia um velho casarão. Ele encostou-lhe o ombro e o casarão caiu, subvertendo a vasa estruturária que dentro dele se remexia. As palavras eram duras e estava traçado um plano. A obra social é como a eternidade, infinita para todos os lados, progressiva sobre todos os aspectos. Em dezembro de 1910, Câmara Reis declarava não compreender como havia ainda monárquicos em Portugal, quando se desvendavam inteiramente as questões do crédito predial e dos adiantamentos. De natureza incompatível com a trapacice, interessaram-no então os inquéritos e as reformas dos serviços públicos, sobretudo tudo quanto se relacionava com a instrução pública, com a remodelação das suas orientações pedagógicas e organizativas e a adequação do perfil dos novos responsáveis às exigências de construção da República. No entender de Câmara Reis, a influência ambiente da política monárquica deixara também nos republicanos o vício do culto das pessoas, uma falsa noção de respeito. Ora, essa referência profunda pelos homens comportava riscos, disse, pelo que propunha que fossem encarados desafrontadamente os aspectos da política republicana, sustentando que essa vaga agitação em que os adversários mal intencionados procuravam apontar um sistema de indisciplina fosse compensada pela sinceridade absoluta, inegável, viril, que era a que se impunha na discussão entre republicanos, julgando francamente os atos dos correligionários, aos quais se encontravam ligados não por uma mesquinha comunidade de interesses, estou a citá-lo, mas por uma nobre e altiva comunhão de ideais sem mácula. Luís da Câmara Reis definia deste modo o seu próprio critério, dando provas imediatas de fidelidade a essa orientação nas páginas da República Portuguesa, mas também nos seus opúsculos Vida Política, editados desde 1911, que reuniu em 1913 em volume, e mais tarde, continuadamente, nas páginas e gestão da Seara Nova. Cedo, a personalidade de Câmara Reis se revelou de facto incompatível com esse vício do culto das pessoas, mesmo até dos mais próximos, e a sinceridade absoluta de Luís da Câmara Reis foi posta à prova quando precisamente opinou na República Portuguesa sobre os acontecimentos que tinham levado em Coimbra à destruição das velhas cátedras da Universidade. A expressão do repúdio pelo vício do culto das pessoas e a sua sinceridade absoluta ressalta das palavras pesadas que deixou escritas em geral sobre as personalidades intocáveis do seu tempo. Teria, porventura, sido mais cómodo e pessoalmente mais compensador conceder, mas Luís da Câmara Reis optou por um caminho diferente, por fazer o seu próprio caminho. Sem ter deixado de afirmar que, apesar de todas as divergências, de todas as censuras, de todos os erros, era, apesar de tudo, justo prestar uma homenagem ao conjunto da obra do Governo Provisório da República, não poupou a generalidade dos seus membros. De Teófilo Braga escreveu que comandara honorificamente o gabinete. António José de Almeida dizia, carregado de prestígio quase unânime, mostrara no Ministério do Interior à viva força o que inteiramente lhe faltava: espírito, lucidez e tato governativo. Quanto a Afonso Costa, disse que, melhor do que em qualquer outro ministro, a Revolução infiltrara o seu espírito renovador, mas faltara-lhe obedecer à orientação que Basílio Teles seguira ao enunciar a súmula dos decretos para a efetivação do regime revolucionário. A correção fria, comedida e distante, a voz lenta e sumida, a afabilidade altiva do trato de José Relvas asseguravam-lhe, nas palavras de Câmara Reis, a estima discreta dos amigos íntimos. Quanto a Bernardino Machado,
Considerou a sua ação nos negócios estrangeiros como louvável, embora guardasse certa mágoa por achar que o ministro não lhe perdoara um sueldo na capital, onde Câmara Reis colaborou, com consequências no resultado de um concurso para o funcionalismo diplomático, ao qual um tanto por desfastio se apresentara. Salvo, deste modo, o pedagogo e o jornalista, Câmara Reis, que obtivera o lugar de professor do Liceu de Setúbal, foi nomeado depois, em 1910, professor do Liceu Central de Pedro Nunes, em Lisboa, tendo-lhe sido confiado em novembro do ano seguinte o ensino do português e francês, ali se mantendo ainda durante o ano escolar de 1913-1914. Foi depois transferido para a secção de São Vicente do Liceu Passos Manuel, no ano letivo imediato, origem, como sabem, do Liceu Gil Vicente, onde ensinou ao longo de mais de 20 anos, tendo assumido funções de professor metodólogo entre 1918 e 1930 e também da Escola Normal Superior, passando depois ao quadro do Liceu Camões, onde se aposentou. Entre 1911 e 1916, Luís da Câmara Reis integrou também o quadro de professores da Casa Pia, com a responsabilidade do ensino do francês ou curso comercial. Num gesto de invulgar altitude, Câmara Reis deixou testemunho do seu desgosto por haver desconsiderado o apelo que por carta lhe fizera Raul Proença durante a governação em ditadura de Pimenta de Castro. Nessa missiva, que Câmara Reis viria a publicar na íntegra, Proença revelava a sua intransigência absoluta em relação ao momento político e, declarando o seu republicanismo, que dizia ser do fundo da alma, convidava Luís da Câmara de Reis a definirem em conjunto um plano de propaganda democrática contra as doutrinas monarquizantes, um projeto que reunisse os republicanos independentes, servindo-se de um panfleto, de uma revista, de um jornal, que constituísse propaganda levantada e inteligente da democracia, fora do campo, dizia Proença, das retaliações políticas. Câmara Reis justificou a sua atitude, que foi a de silêncio, com o facto de não conhecer ainda bem Raul Proença, não lhe tendo sabido dar o devido valor, algo que confessou, o envergonhava. Com Proença, coincidira afinal no Liceu do Carmo sem que tivessem travado relações, vindo a cruzar-se quando dos projetos, entretanto, naufragados da Renascença Portuguesa, num encontro realizado em Lisboa em setembro de 1911, e não o desconhecendo, naturalmente, como funcionário de muitos créditos da Biblioteca Nacional. Mas não tardou que Proença e Câmara Reis se voltassem a encontrar ao longo do processo que precisamente conduziu à fundação da empresa de publicidade Seara Nova, a partir de 1919, e depois com grande proximidade nos trabalhos da redação da revista, tendo Câmara Reis colaborado no Guia de Portugal e mais, tendo prefaciado os textos políticos de Proença. Da amizade fraterna que se estabeleceu entre os dois, há testemunhos vários e verdadeiramente tocantes, entre os quais o de José Rodrigues Miguéis, amigo comum, que haveria de acompanhar a Câmara Reis numa visita ao Hospital Conde Ferreira, onde apenas foram autorizados a observar à distância Raul Proença, já ao tempo gravemente doente. Essa relação com Proença justificaria que Câmara Reis tivesse sido incumbido do seu elogio fúnebre em maio de 1941. O que, em Proença, impressionava Câmara Reis era a grandeza da personalidade. Era uma lucidíssima inteligência, para utilizar as suas palavras. Era o poder da escrita, era a coerência, era o espírito de sacrifício, que o transformaram naturalmente, como sublinhou, no grande esteio moral, crítico e doutrinário da Seara, o seu cérebro e a sua espinha dorsal. Com Jaime Cortesão travara conhecimento em 12, numa reunião destinada a discutir a reorganização da Renascença Portuguesa, precisamente, tendo sentido, como escreveu, o influxo da sua poderosa individualidade. Câmara Reis era um admirador da ação cultural de Cortesão no Porto e lembrou, em homenagem prestada pela Seara, no seu falar pausado, eloquente, de uma prudência refletida, conciliadora. A esse propósito, Câmara Reis notou que, quando Cortesão se deixara substituir por Sérgio na pasta da instrução no Ministério Álvaro de Castro, isso provocara uma celeuma, estou a citar, de rivalidades pequenas, que Câmara Reis entendia
que o prestígio pessoal de cortesão teria evitado. Elogiando-lhe o caráter e a obra, disse que cortesão tinha comido o pão amargo da independência. E não há notícia, que nas dificuldades, desde logo agravadas pelo exílio, Luís da Câmara Reis alguma vez tivesse faltado a seu amigo querido. António Sérgio chegaria mais tarde à Seara. E partiu, por certo, antes de tempo, por vontade própria, em função de projetos pessoais, como foi o do lançamento de uma nova revista, inicialmente apresentada a José Régio como devendo ser uma revistazinha mensal de pequeno formato, 96 páginas só de prosa, que constituiria como que um complemento da Seara. Pouco depois Sérgio já falava a José Régio numa revista mensal de caráter menos popular que a Seara, a qual imaginava ser o equivalente desta em nível superior e menos circunstancial, menos combativa, mais subspécie eternitatis, e não tardaria em confessar ao seu correspondente que há muito tempo não tinha qualquer ingerência na Seara Nova e que desejava até sair dela por não se entender com Câmara Reis. Internamente, Sérgio centrara os seus motivos de discordância num alegado jacobinismo de Câmara Reis, crítica injusta, nas palavras de Rodrigues Lapa, que se preocupava com a anunciada e frustrada iniciativa de Sérgio pelo risco de lançar a opinião liberal do país numa verdadeira confusão. De novo, em correspondência com Régio, que entretanto lamentara a situação, tendo expressado o desejo que a incompatibilidade não fosse insolúvel, Sérgio escreveu que o problema se colocava unicamente com Câmara Reis, que acusou de ser um administrador inacreditavelmente péssimo e, resultar dessa administração, o considerou constituir independências financeiras absolutamente inadmissíveis, as quais, na verdade, constituíam dependências, muito em especial do próprio Câmara Reis e de sua mulher, Ema Romero, senhora que não merecia também as simpatias de Sérgio. As tensões de António Sérgio com Câmara Reis eram antigas. Logo em 1923, em carta a Raul Proença, António Sérgio, que suscitara dúvidas quanto à criação da Seara, dizia viver moralmente com Câmara Reis como Deus com os anjos. Mas acrescentava, somos duas formações mentais absolutamente antagónicas. Ele é um literato brilhantíssimo e um ideólogo baço, como uma bota por engraxar. Afirmando que Câmara Reis não percebia a Seara e se mostrava até incapaz de a perceber, Sérgio reclamava a intervenção de Proença e Cortesão, a que, em seu critério, nenhum deles podia ter o nome na direção de uma revista que por fora se anunciava de doutrina e crítica e que por dentro revelava, de vez em quando, o ideal de servir para entreter meninas mais ou menos casadoiras. Nenhuma partida da Seara deixou em Câmara Reis tanta amargura como a de Sérgio, porque em vários momentos expressara não apenas o máximo respeito intelectual, mas solidariedade, sentindo-se pessoalmente visado na sua honorabilidade, porque as críticas, no jeito que lhes foi dado, permitiam leituras equívocas. Luís da Câmara Reis respondeu a Sérgio na festa em que foi assinalado o número 1000 da revista, declarando que ao longo de 25 anos vira de tudo na Seara. E esclareceu, dirigindo-se aos presentes, considerando que estava ali reunida uma assembleia de amigos e correligionários, disse o seguinte: tem-me consentido durante 25 anos na gerência por uma razão perentória e imperativa, não se arranjar facilmente quem me substitua. Por isso sou alvo de acusações graves, que manifesto o maior desdém por superhábitos, que sou imprudente, que ignoro a contabilidade e contrario os imortais princípios do deve e do haver. E aqui, para nós, tudo isso é verdade. Eu nunca esqueci e deixei de seguir um conselho que a Anatole France deu aos estudantes do bairro Latino ao tempo em que eu frequentava em Coimbra a Via Latina. Terminava assim uma série de conselhos da sua arenga paternal. E, sobretudo, não sejam prudentes.
Foi o princípio que adotei como norma segura da minha administração. Nunca fui prudente. Assusto constantemente o nosso guarda-livros. O que me vale é a indulgente benevolência dos meus colegas e do Conselho Fiscal. Nas reuniões semanais, nas sextas-feiras, falamos da ONU, da cortina de ferro, lastimamos a morte de Roosevelt. E já agora permitam uma afirmação orgulhosa. Se a Seara tivesse sido administrada com prudência, dizia Câmara Reis, há muito teria deixado de existir, ou de ter uma razão de existir. Não aceita publicidade deprimente, não edita manuais culinários ou secretários dos amantes, desinteressa-se das novelas brancas e da folhinha do borda d'água. Revela, enfim, em termos sãos, uma mentalidade deplorável. Rodrigues Lapa, que expressara a sua solidariedade à Câmara Reis e lhe testemunharia não apenas a absoluta e incondicional aprovação da sua gerência, mas a sua amizade e profunda estima, que dizia inspirada pela admirável dedicação de Reis à Seara, tivera a oportunidade de notar, nesse número 1000 da revista, a respeito de uma muito intencional reflexão sobre o programa da Seara Nova, que um dos pequenos dramas da vida íntima da Seara resultara do espírito da elite do grupo, que dava por vezes a impressão de um grupo de senhores a comandar um populacho ignaro de vilões. E ponderou, não por acaso, que o seareiro perfilhara entre todas as filosofias a que lhe dava uma possibilidade maior de clareza, e por isso adotara o racionalismo, de mãos dadas com o espírito científico. Mas o seareiro conhecia, acrescentou Lapa, os limites da razão, compreendendo que ela não podia abranger a verdade total e que existem fenómenos que se explicam para além dela e até mesmo contra ela. Já quando da fundação da Seara, Luís da Câmara Reis, então com 36 anos, se afirmara como pedagogo de muitos méritos e jornalista de altíssimas qualidades. Foram assim os anos 30 e 40 de consagração e reconhecimento. Eduardo Dionísio, que se dedicou à história do Liceu Gil Vicente com o seu habitual rigor e minúcia, deu notícia da influência que Câmara Reis exerceu ao longo de toda a sua carreira sobre os seus alunos e dos termos em que esses alunos, antigos alunos de Câmara Reis, o testemunharam. Assim sucedeu com Rómulo de Carvalho, José Gomes Ferreira, João dos Santos, Guilherme Morgado, Gustavo Soromanho, Vitorino Magalhães Godinho, José Augusto França, entre outros. Magalhães Godinho recordou a bonomia maliciosa, a finura crítica, o bom gosto de Câmara Reis e referiu as seletas compêndios redigidas com a colaboração de Rodrigues Lapa em edições ilustradas por Raquel Roque Cameiro e, sobretudo, o deslumbramento que lhe causara a leitura integral de Gil Vicente, dirigida por Câmara Reis. Mário Dionísio, que foi aluno, discípulo e colega, deixou, por certo, no seu conjunto um dos mais importantes testemunhos sobre a figura de Câmara Reis, elegendo entre as suas qualidades o trato exemplar, a sensibilidade literária, conhecendo linha a linha o Essa e o Ramalho. Responsável com tanta inteligência e subtileza, dizia Dionísio, e tão autêntica finura de espírito e de maneiras, continuava a abrir caminhos encantados, ao fim dos quais havia Chateaubriand e Balzac, Villon e Victor Hugo, Maupassant, Rousseau, Flaubert. E permite-me acrescentar o seu sempre admirado Anatole France. José Cardoso Pires e Luís Pacheco, estes já alunos de Câmara Reis no Liceu Camões, deixaram igualmente registro do seu apreço pelo professor. Pacheco referiu-se-lhe dizendo ser espantoso dar aulas fascinantes de literatura portuguesa, com delicadeza e afabilidade espontânea, lendo trechos literários como um consumado ator. As características de personalidade de Câmara Reis, refletidas no seu ensino, fizeram dele não apenas um amigo especial, mas verdadeiramente um irmão mais velho. Assim sucedeu em relação a José Rodrigues Miguéis, que se reconheceria como um dos jovens da Seara. Incentivado por Câmara Reis a concorrer a professor de História e Geografia do Gil Vicente, seu companheiro numa visita memorável a Raul Brandão. Também com António Carlos Soares, que entre todos os homens que admirava e prezava intelectualmente, o nome de Câmara Reis escreveu era o mais querido de todos pela largueza de espírito e o trato afabilíssimo, o parecer benigno.
e, de certo modo, também com Manuel Mendes e Gustavo Soromanho, levados ambos por Câmara Reis a frequentar a Seara, onde conheceram Cortesão e Sérgio. E, do mesmo modo, com Mário de Castro, cujo espírito luminoso o encantava, e vários outros, como foi o caso de Álvaro Salema e Alves Redol, que se conheceram na redação da Seara. A paixão pela Seara transformou Câmara Reis num seu apóstolo e determinou-lhe uma orientação que foi a de considerar como fundador e diretor da revista e também editor das suas publicações, que ela surgira para ser inclusiva, aberta ao debate e à polémica e à crítica. Essa perspectiva, associada às suas qualidades de caráter, deram-lhe condições verdadeiramente excepcionais para, em momentos decisivos, como sucedeu, assumir a missão de salvar a Seara, é certo, por entre muitas incompreensões. Como teve a oportunidade de lembrar quando da publicação do número 500 da revista, a persistência, dizia Câmara Reis, era a mais significativa ação que entendia decorrer da doutrina da Seara. Num país que justamente dizia-se de ser de vontades dispersas e de fogachos efêmeros, a persistência afigurava-se-lhe imprescindível, já que não prosseguir seria impossível, porque equivaleria a negar a própria existência. Foi com este espírito que Câmara Reis se colocou na gestão de todos os conflitos e de todas as polémicas, não fugindo nunca ao que considerava constituir verdadeiramente uma responsabilidade moral. Sem quebra de lealdade, lançava pontes, deplorando que as cordas se partissem, colocou-se sempre ao serviço da Seara e de um propósito tornado quase obsessivo, o da continuidade na sua publicação. Foi solidário com Sérgio quando a batalha atacou Sérgio. Câmara Reis, que colaborara já com a CGT, não aceitou participar numa sessão após o que qualificou de ataques violentíssimos do jornal ao seu camarada da Seara. Com Mário de Castro foi também solidário na polémica com Martinho Nobre de Melo, aproveitando para uma vez mais erguer a sua voz contra a estrutura viciosa da nossa educação, da instrução pública portuguesa. Defendeu-se de ferro que o visara por em Espanha numa conferência intitulada Aspectos da Literatura Portuguesa, por ocasião da exposição do livro português realizada em Madrid em 1929, da qual Câmara Reis foi um dos organizadores, este se ter referido a Virgínia Vitorino, esquecendo o nome de Fernanda de Castro. Luís da Câmara Reis assumiu frontalmente a opção, não se escondeu, justificou em termos inequívocos e aproveitou para lembrar ao seu censor ter uma vida de abnegação e sem heroísmo, mas limpa, independente, sem mendigar os lugares que desempenhava e as tarefas de que se incumbia. Geriu, não sem dificuldades morais, pesadas dificuldades morais, as tensões dos diretores da revista com José Rodrigues Miguéis, na sequência dos antagonismos destes com Castelo Branco Chaves. Sérgio escreveu que Miguéis manifestaram certo pendor para o bolchevismo. Nessa circunstância, Luís da Câmara Reis registraria na revista a sua admiração e reconhecimento por Miguéis, num texto, aliás, intitulado José Miguéis, que partira, sublinhou, perguntando-lhe se estava zangado com ele. Câmara Reis respondeu-lhe que não. E mais, disse, ainda está mais viva e alvoroçada a nossa amizade de irmão mais velho. Tendo ponderado a finalizar, e sejam quais forem os caminhos contrários, por onde nos leva a nossa ação política e social, os nossos braços nunca poderão erguer-se senão para o mesmo abraço sempre, fraternal, efusivo, agradecido pelo muito que lhe ficamos devendo. Isto sem deixar de, noutra ocasião, se referir ao espírito excepcional de Castelo Branco Chaves, a propósito dos seus estudos querosianos. Câmara Reis voltaria a colocar-se ao lado de Sérgio na questão com Gaspar Simões, devolvendo a este um texto que acabaria publicado na Proença, tendo Câmara Reis escrito nessa ocasião, valer a pena comparar a linguagem desmanchada e afadistada de Gaspar Simões com as finas e aceradas ironias de António Sérgio. Tendo sido assim, Câmara Reis não deixou de elogiar mais tarde os novos temas de João Gaspar Simões, em particular um estudo aí incluído sobre a poesia modernista. Geriu também com habilidade o desencontro ideológico de Álvaro Cunhal com as cartas intemporais do José Régio
e justificou perante os leitores da revista a publicação do artigo de Cunhal, que no critério de Câmara Reis não envolvia o menor desprimor para Régio, parecendo-lhe que não devia a revista recusar-se a fazer ouvir aquele generoso e caloroso grito, tão vibrante de sinceridade e juventude. A essa opinião, Câmara Reis não deixou de juntar uma mensagem assim: Álvaro Cunhal reconhecerá quanto é injusto o tom indignado e levemente motejador das suas palavras, se ler ou reler Jacó e o Anjo. O próprio Luís da Câmara Reis haveria de polemizar com Cunhal a respeito de um artigo de resposta deste publicado no Diabo, em que se envolveu também Manuel Campos Lima, então diretor desse jornal. Com efeito, Câmara Reis comentara na Seara um artigo anterior do Cunhal, intitulado Nem Imaginou nem Siegfried, tendo-lhe respondido este no Diabo, em Ricochete e Ricochete 2, resposta que Câmara Reis disse constituir uma agressão grosseira do estrito fanatismo, tendo-se dirigido a Cunhal em termos muito característicos da sua personalidade, deste modo: e habituou-se a respeitar nos outros o que naturalmente deseja que respeitem em si próprio, a probidade e sinceridade com que procura exercer a sua atividade de escritor e jornalista. E acrescentou: e olhe, que não hesitamos em afirmar o inteiro respeito que nos merece o que sabemos de sacrifícios e afirmações do seu caráter e da sua vida espiritual. Sei que estou já fora de pé e queria apenas dizer que o percurso ideológico de Câmara Reis foi determinado pela defesa convicta da liberdade e da democracia. Parecendo-nos ser uma constante da sua ação nos anos 40 e 50, a ideia de uma frente ampla que reunisse condições para fazer frente ao salazarismo e ao Estado Novo, à qual apelou, aliás, expressamente em julho de 57, referindo-se à necessidade de congregação de esforços perante o ato eleitoral que se avizinhava, de todos os antissituacionistas, fossem quais fossem as suas correntes de opinião, incluindo mesmo monárquicos liberais. Socialista, admirador do realismo político britânico e do trabalhismo, Câmara Reis reclamara em 1925 a organização das esquerdas, tendo como ponto de partida ineludível uma moralização rigorosíssima dos processos políticos. A experiência vivida da ditadura determina num reforçado compromisso com a ação política. É assim que participa na organização inicial do MUNAF e em plano destacado na fundação do MUD, a cuja junta consultiva, presidida por Norton de Matos e vice-presidida por António Sérgio, integrou. Esteve depois na campanha de Norton e anos mais tarde foi o seu nome referido a par de outros como possível candidato presidencial perante a impossibilidade de ser levada por diante a candidatura de Cunha Leal. Ideia, aliás, essa que afastou liminarmente. Membro da Comissão Cívica e Eleitoral de Lisboa, foi depois apoiante mais empenhado de Arlindo Vicente, juntando-se mais tarde à candidatura de Humberto Delgado. Seria ainda candidato a deputado em 53, em 57 e também em 61. Ele morreu em plena campanha eleitoral, se podemos falar em campanha eleitoral. Tendo presidido a sessão de encerramento do primeiro Congresso Republicano de Aveiro, em 1957. Pouco antes de morrer, Câmara Reis afirmou com orgulho que a Seara era há quase 40 anos uma pequena luz inapagável. Homenageando logo após o seu desaparecimento, e vou-me aproximando do fim, Augusto Casimiro escreveu: Luís da Câmara Reis deixou-nos, choramos-lhe a morte, mas junto do seu túmulo dissemos-lhe, cantámos-lhe palavras de louvor, de esperança e de certeza. O que nos uniu e trouxe por através de 56 anos não foi mera camaradagem literária. Transcendia a literatura, vinha da própria vida, era a fidelidade ao mesmo ideal cívico, a mesma humanidade, que o seu humorismo, tantas vezes punitivo, não atraiçoava nunca. O amor à pátria, sem diminuir o que devíamos a todos os homens e atravessando todas as fronteiras. A nossa devoção republicana, capaz de prestar homenagem ao adversário que não traía a grei. Um sentido de democracia que sabíamos vir de séculos de longe aflorando, estruturando-se, possibilitando a nação e as suas tarefas ao serviço do mundo. Ninguém serviu a causa, terminava Augusto Casimiro, e segurou o leme
com mais sacrifício e teimosa porfia, tombou de pé na luta. E termino. Quando refletia sobre o que no dia de hoje diria a este colóquio, em muitos momentos vieram à minha memória estas palavras de Augusto Casimiro que acabo de lhes ler. E tenho-me recordado também daquela flor que José Rodrigues Miguel depositou na campa de Raul Proença. E pergunto-me sobre se não se imporá à nossa consciência cívica colocar uma flor na campa de Luís da Câmara Reis, sobre cuja morte vão passar 60 anos no próximo dia 27. Muito obrigado.